Good evening, guys. Hello! Welcome to our first class. Bom, eu sou o Ale, da We Trust. E eu sou a Carol, da We Trust também. É um prazer para nós estarmos aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente espera que vocês aproveitem ao máximo essa jornada, porque vai ser uma jornada da aula 1 até a aula 4. A gente espera que vocês consigam absorver muito conteúdo, que a gente tem bastante coisa para passar aqui para vocês. E a gente espera que seja bom para vocês, como está sendo bom para a gente também. Né, Carol? Sim, as aulas foram preparadas com muito carinho. Sim, foram. Isso aí, sem sombra de dúvida. Bom, então, para falar um pouquinho aqui para vocês, né, para a gente poder começar, a gente queria falar um pouquinho sobre o porquê a gente resolveu fazer essa jornada do Business English, né? Porque é muito comum terem jornadas do inglês, semanas do inglês. Nós mesmos já fizemos uma semana do inglês. Então, por que fazer uma jornada do Business English, mais especificamente falando desse assunto, né, Carol? Sim, uma reclamação assim que a gente ouve bastante é falta de tempo. Então, a pessoa não tem tempo para fazer um curso de inglês regular, que leva aí normalmente 4, 5 anos. Então, esse é um dos motivos. Sim, é. Então, assim, né, no que você. As pessoas pensam assim: eu preciso falar inglês, eu preciso falar inglês para o trabalho, mas bate às vezes até uma preguiça da pessoa falar assim: nossa, mas eu vou fazer um curso de inglês aí de 4 anos, de 5 anos, até eu poder estar me virando mais ou Vai menos demorar e conseguir muito. falar do meu trabalho. Então, a ideia é mostrar para vocês que com as ferramentas certas, com a abordagem certa, com Certo. algumas, né, uns cursos mais específicos, você muitas vezes consegue atingir o objetivo que você quer, chegar naquilo que você precisa, sem precisar desprender tanto tempo. Então, o nosso intuito é justamente esse, é você ir direto ao ponto, é Sair do eliminar lugar. isso e eliminar aquele conteúdo de uma aula tradicional que às vezes não é tão interessante para você. É claro que, né, quando a gente está falando de um outro idioma, quanto mais conteúdo você tiver, melhor para você, porque nem só de inglês específico uma pessoa no trabalho vai viver. Né? Então, muitas vezes vai ter uma conversa ali onde a pessoa vai falar, sei lá, de família, de lazer e tudo mais, mas o intuito é, nesses 4 dias, a gente conseguir passar por assuntos mais específicos do Business English. Então, vocês vão aprender desde como se apresentar, a falar de coisas que vocês gostam e não gostam no seu trabalho, a falar de problemas, né? Como é que eu vou explicar um problema que eu estou tendo aqui em inglês? Então dá para você ter ali algumas estruturas meio que prontas, frases prontas, onde você muda só algumas informações para poder falar de um problema que você está tendo no trabalho. Que facilitam bastante a comunicação. Exatamente. E a gente vai chegar até, por exemplo, num assunto de extrema importância para todo mundo, que é como passar por uma entrevista de inglês. Então, a gente Exato. vai ter aqui, num dia, uma simulação de uma entrevista em inglês para poder ajudar vocês. Certo, Carol? Certo. Legal. E o que a gente queria também é pedir para vocês compartilhar esse vídeo com as pessoas, né? Então, qualquer pessoa que você achar que esse vídeo vai ser importante, que vai agregar alguma coisa, para você compartilhar com as Com pessoas todos que os seus você acha. amigos, até os seus amigos que fazem inglês mesmo. Sim, Compartilha, porque sempre tem alguma coisa assim que. pode agregar. Exatamente. Pode agregar. Exatamente. Então, para todas as pessoas que você achar que esse vídeo pode ser importante, compartilha com essa pessoa, dá o like no nosso vídeo, porque aí o YouTube vai entender que você está interessado nesse tipo de conteúdo Sim. e vai começar a te sugerir mais conteúdos desse sentido, né? Então, tudo isso é importante. E aproveitem, Yes, né? São enjoy 4 it. aulas aí, conteúdo gratuito. Aproveitem bastante Exatamente. até o final.
Isso. E também o que vocês forem tendo de dúvidas, vocês podem ir colocando aqui no chat, sim, né? podem Assim que perguntar. possível, a gente vai respondendo isso daí. Exatamente. E a gente vai tentar falar com todo mundo aí. Ok? Perfeito. Alright. Bom, essa primeira aula aqui, a gente queria falar um pouquinho com vocês sobre qual é a importância do inglês. Então, fala-se muito que é importante falar inglês. Mas o porquê que é importante, Carol? Exatamente. Todo mundo fica, ai, porque o inglês já não é mais um luxo, né? É necessário. Não é um pré-requisito, é uma necessidade, é uma necessidade, precisa do inglês e precisa do inglês. Mas de verdade, você falar inglês, o que isso significa, né, para você? O que muda na sua vida? O que muda na sua vida, exatamente. Porque a gente sabe que muda, né? Completamente. Muda a sua vida, gente. Muda a sua vida de verdade. Então, o primeiro ponto, assim, que no nosso ponto de vista é o principal, é a questão do profissional, né? A sua carreira. O inglês pode agregar muito na sua vida profissional. A gente já sabe, tem vários estudos aí que comprovam que o salário de uma pessoa que fala inglês chega a ser até 70% maior do que de uma pessoa que não fala inglês. Então, às vezes, sei lá, você não está feliz aí na sua vida profissional atualmente, na posição que você está, ou até mesmo no lugar que você trabalha, e às vezes o que te impede de tentar uma promoção ou tentar até um outro emprego em algum outro lugar é o fato de você não falar inglês. Então, realmente, o inglês, ele abre portas. Sim, e fora o fato de você conseguir salários melhores, você consegue mais oportunidades de trabalho. Então, muitas vezes, você é um profissional capacitado, você sabe que você tem capacidade para fazer tal serviço, só que muitas vezes você não consegue nem a chance de passar por uma experiência ali, nem te chamam, só pelo fato de você não ter o inglês. Então, você ter o inglês não é um diferencial, depende muito do seu campo de atuação, Sim. mas para muitos profissionais é um pré-requisito. Se você não falar inglês, aí você já vai ter problemas. Inclusive, assim, uma coisa que a gente conversa muito é que o Brasil realmente uma parte muito pequena da população é fluente em inglês. Sim. Não chega nem a 5%. Então, assim, eu vejo muita gente reclamando que, tipo, emprego tá difícil, emprego tá difícil. E o que a gente percebe, né, Ale, é que, na verdade, sobram muitas vagas. Mas porque as pessoas não têm os requisitos o inglês necessários é um pré-requisito. E o inglês, muitas vezes, Eu, inclusive, tenho alunos que já falaram para mim, alunos que ocupam cargos, né? Uma posição ali que vai contratar pessoas e que falam, olha, ali, às vezes eu prefiro, sei lá, na área de TI mesmo, eu prefiro contratar alguém que fale inglês, mas que não entenda tanto do sistema, porque o sistema eu ensino, o inglês eu não ensino. Inglês, não. Né? Então, olha só, às vezes a vaga que você está querendo, o que está faltando para você conseguir essa vaga é o inglês, né? Exatamente. E só por isso, então, cara, eu acho que só isso já seria motivo suficiente para uma pessoa falar, eu vou aprender inglês, né? Mas não é o único motivo, né? São vários motivos que a gente tem para isso. Como a gente estava falando, né? Dependendo da sua profissão, da sua ocupação, talvez o inglês não seja tão necessário assim. Mas tem uma coisa que eu acredito que, se não todo mundo, grande parte das pessoas gostam muito de fazer, que é viajar. Não conheço ninguém que não gosta. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar... Não que, assim, obviamente que no Brasil tem lugares lindos, mas natural a gente querer conhecer outros lugares. Se você quer expandir os seus roteiros, os seus destinos, não tem como, você vai precisar falar. Não que você precise falar inglês para você viajar. Não, mas é uma experiência completamente diferente. Sim, e te limita um pouco você não falar inglês, né? Você fica muito mais limitado. Você ir para um lugar e falando inglês e ir para esse mesmo lugar, fazer essa mesma viagem, você vai nos mesmos pontos turísticos, fazer tudo igual. Falando inglês e sem falar inglês. São duas viagens completamente diferentes. Exatamente. E, sem sombra de dúvida, falando inglês você vai aproveitar muito melhor. Por quê? Porque falar inglês significa você se comunicar com as pessoas. E não só com as pessoas.
né? Mas, por exemplo, você vai, sei lá, num museu e está tendo ali uma explicação sobre uma obra de arte. É uma coisa única ali, né? Não é sempre que você vai num museu em Roma e estão falando sobre a história do Coliseu e você está lá vivendo aquele momento, mas você não está entendendo nada do que está sendo falado. Então, você falar é uma experiência totalmente diferente. Uma peça de teatro, um musical. Uma peça de teatro. É muito diferente. E não dá para você falar assim, bom, então cada país que eu for, eu vou aprender o idioma do país. Fica inviável, eu acho que não daria nem tempo de vida aí útil o suficiente para a gente aprender todos os idiomas de cada país que a gente quer visitar. Então, o que acontece? O inglês ele é considerado uma língua universal. Então, pelo menos nos pontos turísticos que você for, naquele país eles vão falar inglês. Então você não precisa se preocupar em aprender espanhol, italiano, francês, japonês. Não, com inglês você se vira muito bem. Fora que na Europa, praticamente todos os países, mesmo os países que não têm o inglês como língua oficial, as pessoas vão falar inglês, né? A Europa praticamente toda fala inglês. Você chega lá, as pessoas falam inglês fluente como segunda língua, mesmo não tendo inglês como língua oficial. E na verdade, assim, pelo que a gente tem visto, né? O inglês ele é o segundo idioma mais falado. E, assim, tem um motivo. Como segunda língua, é o idioma mais falado, né? Exatamente. Então, assim, tem um motivo para ser o inglês, né? As pessoas às vezes ficam pensando, mas por que eu tenho que aprender inglês se eu, sei lá, eu vou para a Alemanha, eu vou... Justamente porque o inglês, ele é uma língua mais fácil de se aprender. É prático. Por isso que é universal. É prático. Porque é mais prático, é mais fácil, é mais tranquilo. A gente não precisa ir muito longe. Em comparação com o português e com as milhares de conjugações verbais que a gente tem, o inglês é infinitamente mais simples. De cara, para quem começa a estudar, às vezes tem uma certa dificuldade, Sim. porque a sonoridade é um pouquinho diferente, Exatamente. A fonética é um pouquinho diferente. E a pessoa fala, não, inglês é super difícil, é complicado e tudo mais. Mas não demora muito Mas tempo. Você se acostuma, Exato. Você se familiariza com os sons, com os fonemas, e aí você vai ver que a parte estrutural do idioma é muito mais simples do que o português, que é o nosso idioma. E aí você vê que não é nenhum bicho de sete cabeças. E a gente está aqui para ajudar vocês a comprovar isso daí. Exatamente. Outro motivo pelo qual as pessoas deveriam aprender inglês. Estudos. Perfeito. Muita gente fala, quando vai fazer uma pós, quando vai fazer um mestrado, que tem muito material disponível, tem muitos artigos disponíveis, mas são todos em inglês. E às vezes são artigos que você vai precisar ler. Não é uma coisa de tipo, é legal você ler esse artigo científico opcional, aqui, né? Dessa pessoa, porque tem a ver com o assunto que a gente está tratando, está estudando, está analisando. Não, você vai ter que ler muita coisa. Então, quanto antes você já estiver familiarizado com o idioma, melhor vai ser para você. Né? Exatamente. E tem muita gente que pensa assim, sei lá, eu estudo fisioterapia, ou eu estudo direito, ou eu vou ter que fazer um curso, então, voltado para esse inglês técnico. Na verdade, não, porque o que importa mesmo é você tendo a base, você sabendo as estruturas, né? Você dominando a estruturação no inglês, o vocabulário acaba sendo mais fácil de adquirir. Sim. Né? Sim. Então, isso é uma coisa assim que realmente faz muita diferença, o inglês para quem está estudando. Uhum. É importantíssimo, é necessário até. Uma outra coisa também que eu acho que é importante da gente frisar é que existem estudos hoje que dizem que o inglês ele ajuda a melhorar e a fortalecer a sua memória. Uhum. Então a gente sabe que existem, conforme a gente vai envelhecendo, existem doenças degenerativas no nosso cérebro, por exemplo, o Alzheimer. Né, que você começa a esquecer. Exatamente. Por exemplo, eu estava esquecendo aqui o nome, não é um bom sinal. E que o fato de você falar inglês
É como se fosse o nosso cérebro, é como se fosse um músculo que precisa ser trabalhado. Então, quanto mais você exercita um músculo, mais forte ele fica. Então, a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. E qual é uma das formas de você exercitar o seu cérebro? Falando outro idioma. Inglês, estudando outro idioma. Então, exatamente. Existem estudos que dizem que você falar um segundo, um terceiro, um quarto, quanto mais idiomas você falar, melhor para você, porque mais você vai estar treinando a sua memória, mas que previne Alzheimer, né? Exatamente. O que mais, Carol? E aí, no meu ponto de vista, esse aqui é um tópico importantíssimo, porque eu, por exemplo, eu aprendi a falar inglês praticamente ouvindo música. Então, esse interesse pelas músicas foi que me motivou a aprender inglês. E aí, o que a gente acaba percebendo, né? Quem fala inglês acaba tendo uma experiência melhor com os filmes, com as músicas, com as séries, jogos, quem gosta muito de videogame, certo, Alexandre? É a mesma coisa da viagem, né? Da mesma forma que a viagem é uma experiência totalmente diferente quando você fala inglês, você assistir um filme com o áudio original, sem você precisar colocar no dublado, mesmo o trabalho de dublagem, né, sendo excelente aqui no Brasil, Sim. Mas é uma experiência diferente. Você ouvir uma música e você conseguir entender o que está sendo cantado naquela música. É uma experiência totalmente diferente. Jogar um jogo e entender a história, o enredo, o que leva aquele personagem a estar com uma espada ali, combatendo os inimigos e tudo mais. Exato. É outra experiência. Gente, parece que é uma coisa assim tão boba, né? Mas eu já vi, por exemplo, eu não me esqueço nunca. Eu me lembro de um casamento, que eu fui um casamento lindo, 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 lindo. E aí, no casamento, na cerimônia, tocou uma música. Que não tem nada a ver com a situação, Vou né? Vou contar para vocês. O nome da música é uma música da Toni Braxton. E quem não conhece a Toni Braxton, tudo bem. Mas nós, que somos cringe, nós conhecemos. Eu sou cringe, eu conheço. E aí, o que acontece? Ela fazia muito sucesso nos anos 90 e ela tem uma música que é uma música muito triste, que se chama How Could an Angel Break My Heart? E apesar da melodia ser bonita, a música é triste. A música é triste, fala assim, ó, como pode um anjo quebrar o meu coração? Então, não tem um contexto ali, é totalmente fora, né? Exatamente, porque se é um casamento, assim, não se imagina que, né, no casamento a pessoa não vai querer tocar uma música que fala de desilusão amorosa, né? Não fica bom, gente, já começou errado. Não tá muito bom isso. Então, assim, só para vocês verem, é um exemplo, assim, super simples, mas que eu tenho certeza que se a pessoa tivesse se atentado, procurado saber qual era a tradução daquela música, ela veria que, tipo, não quero que isso toque no meu casamento. E até o que o Ale estava falando com relação aos filmes, né? O trabalho de dublagem é maravilhoso. Mas, assim, para gente que fala inglês, até assistir com o áudio em inglês e com a legenda, mesmo assim você ainda perde. Porque é um detalhe assim que nem muita gente sabe. Mas ali na legenda tem um número máximo de palavras que dá para colocar. E aí, o tradutor ele tem que se virar, né, para conseguir traduzir ali, interpretar aquela ideia naquele máximo de palavras. Ele vai fazer, obviamente, o melhor que ele pode e vai chegar muito perto. Mas muita coisa se perde. Tem piada, que não dá, porque às vezes é um jogo de palavras ali que funciona naquele idioma. Exatamente. Mas quando você passa para o português, é outro idioma e não vai funcionar da mesma forma. Então, às vezes as piadas têm que ser adaptadas e tudo mais. Mas é outra experiência, gente, é outra experiência. Exatamente. E um último motivo que a gente queria passar aqui para vocês, né, se você ainda não está convencido da necessidade de se falar inglês, é o bem que isso pode fazer para a sua autoestima. Né? Então, assim, muitas pessoas têm como meta, isso normalmente a gente vê no começo do ano, ali, 31 de dezembro, 1º de janeiro, a pessoa vira e fala assim, esse ano eu vou falar inglês, esse é o ano que eu vou sair do verbo to be, eu vou aprender a falar, eu vou me comunicar. Vou aprender o to be de verdade. Vou aprender o to be de verdade, porque eu não consegui aprender o verbo to be.
Mas fica muitas vezes no papel, né? E a pessoa tem dificuldade de tirar aquele plano do papel. Então, você vê algo que é tão importante, que você sabe da importância daquilo, e você conseguir tirar aquilo do papel e transformar aquilo em realidade, é muito gratificante, Sim. né? Então, para a gente que passou por esse processo também, eu, em determinado momento da minha vida, eu quis falar inglês, né? E aí eu fui atrás, eu estudei, e eu me esforcei, e eu consegui chegar no nível que eu estou hoje. Acabei virando professor, porque eu gostava muito do idioma, também eu gosto de pessoas, eu gosto de dar aula, mas é bom para a gente, faz bem para a gente isso, de você conseguir tirar algo do papel, tirar ali da teoria e conseguir fazer aquilo dar certo, Exatamente. né? Legal. Bom, a gente não quer se alongar muito aqui, Não. mas a gente queria falar só mais de um assunto rapidinho antes da gente começar a nossa primeira aula, que é da importância de aulas online. Quais são as vantagens de uma aula online hoje em dia, né? Essa é a segunda. Não, é desse também. Não é do segundo live. Não, é desse. Ai, desculpa. É desse mesmo. É desse. Acontece, né? Às vezes a gente se confunde, live é assim mesmo, né? Mas é uma coisa que a gente queria passar aqui também rápido, mas é de falar de qual que quais são as vantagens de uma aula online hoje em dia, né? Porque assim, esse último ano foi muito transformador nesse sentido. Eu acho que todo mundo que não estava adaptado teve que se adaptar a essa nova realidade de aulas online, né? E aí tinha muita gente que tinha receio de fazer mais uma online. Eu não sei se eu vou me adaptar, eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se é uma boa. Para muita gente, isso já caiu por terra. Mas se você ainda tem dúvidas de que uma aula online pode funcionar, a gente queria mostrar aqui algumas das vantagens, né, de uma aula online. Certo, Carol? Certo. Na verdade, assim, esse ano, que nem o Ale falou, né? Esse ano aí foi um ano realmente bem diferente, bem desafiador, mas a gente já tinha feito essa transição de aulas presenciais para aula online bem antes da pandemia. Sim, Porque a gente já tinha aula online, né? A gente já trabalhava com Isso. aulas online. A gente já tinha visto aí, já tinha percebido aí que realmente seria a melhor opção para os nossos alunos. Uhum. Então, o primeiro ponto, assim, que a gente achava muito importante quando a gente fez a transição, né? Como é que vai ser essa questão da qualidade? As aulas online, elas vão ter tanta qualidade quanto as aulas presenciais? E aí a conclusão que a gente chegou, né, com todas as ferramentas que a gente tem, com todos os recursos que a gente tem à nossa disposição hoje em dia, né, é que as aulas ficaram até melhores. Eu diria que sim. Se as aulas não são tão boas quanto, elas são melhores do que uma aula presencial hoje. Muito mais dinâmicas. E por que a gente diz isso? Bom, primeiro que assim, você acaba tendo muitos recursos quando você está online. Então, quando você está numa aula ali presencial, às vezes você tem que ver se tem internet, se não tem, se tem acesso, se tem computador, se tem um projetor de slides, se você quiser trabalhar com slides. E numa aula Dá online... pra gente andar com um radinho mais. Né? Não, foi esse o tempo, né? E numa aula online, você tem tudo isso, você tem todos esses recursos, né? Que acabam sendo muito importantes. Então, para uma aula de inglês, principalmente, que você precisa de recursos audiovisuais, que isso ajuda muito para você poder se desapegar ali do português, não ficar traduzindo as coisas, tudo isso é possível numa aula online, né? Exato. Fora isso, a gente queria também falar da praticidade de uma aula online. Então, numa aula online, o que acontece? Você não tem que sair de casa, você não tem que se deslocar,
você não precisa pegar trânsito, você não precisa pegar um ônibus, um metrô, nada disso para você assistir a sua aula. Então, muitas vezes você precisa fazer o quê só? Ligar o seu computador, ou talvez até o seu celular, dependendo de como você assiste a sua aula, e só isso. Se conecta ali na internet e você já está pronto para você assistir a sua aula, né? Então, isso é uma diferença que eu acho que já é importantíssima para quem decide fazer um curso online hoje em dia. Eu me lembro quando a gente fez essa transição para as aulas online, foi assim, o que a gente notou assim mais rapidamente, como a frequência dos alunos aumentou. Porque fica mais fácil, né? Não tinha mais atraso, porque o aluno não precisava mais pegar trânsito. Teve alunos, inclusive, hoje em dia, a maioria das pessoas estão fazendo home office e tal, mas alguns alunos chegaram a comentar até que né, iam trabalhar e tal, e já terminava o expediente e já fazia a aula. Isso era bom, porque quando terminava a aula e o aluno ia para casa, o trânsito já estava melhor. Sim, Então, assim, tem uma série de benefícios que realmente vale a pena tentar. Fora isso também, como a gente, né, a gente que é professor, que trabalha com isso faz tempo, a gente sabe que o inglês, para você evoluir, você precisa muito de prática. Exato. Quanto mais você praticar, mais rápido você vai evoluir. Então, assim, as aulas online, elas têm até um recurso de você poder gravar essas aulas. Então, se você quiser gravar e assistir essa aula de novo, eu fiquei com uma dúvida, ou teve um assunto aqui que eu não entendi muito bem, eu queria assistir de novo para ver se eu consigo. Ou mesmo se você perdeu uma aula, olha, não consegui assistir essa aula porque eu tenho uma reunião no trabalho e tudo mais, existe a possibilidade do professor gravar aquela aula, te mandar aquela aula, e você assiste, você não perde o conteúdo como seria num curso presencial tradicional, de antigamente. A aula presencial já está ficando um pouquinho no passado. Exatamente. Né? Para quem está antenado aí nessas tecnologias e nessa modernidade, é algo que veio para ficar, a gente pode dizer com toda certeza para vocês. Exatamente. E tem muita gente que viaja muito a trabalho, né? Sim. Então, assim, não que isso seja um empecilho, porque justamente pelo fato da aula ser online, você tem essa opção de assistir aonde quer que você esteja, inclusive em outro país, né? Não tem aí a gente quebra aí essas barreiras aí de distância. Sim, você assiste de qualquer lugar. Mas, de repente, tem uma questão com o fuso horário, eu não vou conseguir estar online no horário da aula. Por isso então, também... tudo isso é contornável. Exatamente. A aula é gravada e aí você pode assistir depois. Na verdade, não existe mais uma barreira de distância. Exato. No curso online, você consegue fazer essa aula de qualquer lugar do planeta, contanto que você tenha acesso à internet nesse local que você está. Exato. Certo, Carol? É isso aí. Agora sim. Sim. Let's get started. Bom, gente, vamos começar. A gente espera que vocês curtam o conteúdo que a gente preparou para vocês. Certo. E qualquer coisa, é só dizer aí nos comentários o que vocês acharam ou qualquer dúvida que vocês tiverem. Alright? Okay. Very good. Bom, gente, então para começar aqui, né, a gente tem aqui atrás uma imagem que eu acho que muita gente nem vai conhecer. Provavelmente não. Mas ou, na verdade, até uma geração antes, que eu nem sei o que seria aí. Uma geração daqui a pouco antes. Surge um novo termo. Bom, mas aqui a gente tem aqui atrás duas pessoas, né? E uma delas está falando My name is Bond, James Bond. Né? Então, o que ele está fazendo, Carol? Ele está se apresentando. E do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre apresentações, como é que a gente se apresenta em inglês. Exatamente. Isso é uma coisa, assim, básica, né? Então, em entrevista isso acontece da pessoa virar e falar assim, olha, você pode falar um pouquinho mais de você? Me fala um pouco mais de você. Isso às vezes acontece numa reunião ou quando você começa a trabalhar num lugar. É muito importante a gente aprender a falar de nós. E aí, quando você pensar, né, vou falar de mim, mas e aí, o que eu vou falar? Às vezes, nem em português a pessoa fala, o que eu vou falar? Não sei se eu devo falar disso, eu devo falar aquilo. Quanto mais em inglês. Então, a gente vai mostrar aqui algumas situações para você, para depois a gente te ensinar como você usar essas informações que foram aprendidas, como você usar isso na sua realidade, né? Então, aqui, para a gente começar,
Algumas das coisas que nós julgamos importantes de você falar quando você vai se apresentar. É lógico que uma apresentação, né, quando você vai falar de você mesmo, pode ser uma coisa mais resumida, mais sucinta, ou pode ser uma coisa mais prolongada, mais demorada, mas no geral você vai falar o seu nome, sua nacionalidade, você pode ou não falar um pouquinho da sua família e o que você faz, né? Então aqui a gente tem uma pessoa e a gente vai ver um vídeo dessa pessoa se apresentando, claro, em inglês. Mas antes da gente ver o vídeo, a gente tem aqui algumas frases, e aí o que eu vou pedir para vocês é para vocês tentarem entender ao longo do vídeo se essas frases são verdadeiras, né? Se as informações aqui, se elas são verdadeiras ou falsas. Então aqui na primeira frase, Carol, você lê pra gente? Sure. He lives in London. E aí? A gente vai assistir o vídeo e vai ver. Does he really live in London? Ele mora mesmo em Londres? Ou ele mora perto de Londres? Ou ele mora numa outra cidade que não tem nada a ver com Londres? Então a gente vai ver o vídeo e vocês vão tentar entender isso daí. Number 2. He has 3 young children. 3 young children. Is it true? I don't know. Number 3. He runs his own business. Legal. Não entendi muito bem essa frase aqui. Se run. Run é correr, né? Run é correr, não é? Será que é erro? Então, né? Tipo, já tá errado. Já começou assim? Acontece, né, gente? Na verdade, em inglês tem dessas coisas, né? Mas a gente vai explicar para vocês. Fica aí que a gente vai explicar aqui que é run nessa frase. Ok. Number 4. His business works for organizations across the USA and Asia. Uma frase aí já um pouquinho maior, né? Mas vocês vão assistir o vídeo para tentar entender se é isso mesmo ou não. And the last one, number 5. He helps leaders become better leaders. E aí, vamos assistir o vídeo? Estão prontos? Vamos lá, gente. Can you introduce yourself? My name is Jeremy Keeley. I live in a small city in England, near London, called St Albans. I have 3 teenage children, and I run my own small business, which works for organisations across the UK and in Europe, where I help leaders to make decisions together and to improve the quality of their leadership. Do you always shake hands when you meet someone? Bom, as informações que a gente queria, né, ele já passou. E aí, conseguiram entender essas informações que nós colocamos aqui? Então, por exemplo, a primeira frase aqui, he lives in London. Is it true, Carol? No. It's not true. He doesn't live in London. Ele não mora em Londres. Ele falou onde ele mora. A gente já vai ver. Aguenta aí que a gente já vai ver com vocês. Number 2, he has 3 young children. Eu ouvi alguma coisa aí de 3 filhos mesmo, é isso? Children, but are they young? I don't know. I guess they're not. They're not. No. So it's not true. They are teenage children. Adolescentes, yes. Né? Number 3, he runs his own business. Is it true? It's true. Ufa, que eu coloquei também que aqui que era verdadeira essa, pelo menos uma acertei. He runs his own business. Number 4, his business work for organizations across the USA and Asia. Is it true? No, yes, it is. It is true. It is true. And the last one, he helps leaders become better leaders. Yeah, that's true. Isso é o que ele faz, né? Legal, gente. Bom, para você que ficou um pouquinho perdido aí, tipo eu, assim, a gente vai ouvir de novo. Só que agora a gente vai mostrar o script aqui para vocês. Yeah. Nós vamos explicar o que quer dizer cada uma das frases aqui que ele está falando. Vamos lá? Can you introduce yourself? My name is Jeremy Keeley. I live in a small city in England, near London, called St Albans. I have 3 teenage children, and I run my own small business, which works for organisations across the UK and in Europe, where I help leaders to make decisions together and to improve the quality of their leadership. Legal, gente. Bom, então essa primeira parte foi isso, né? O entrevistador, ele começa falando essa pergunta, que é, can you introduce yourself?
que é o quê, Carol? Você pode se apresentar, né? Exactly. Can you introduce yourself? Introduce apresentações. Você pode se introduzir, você pode se apresentar. E a primeira frase aqui é até que simples. Ele fala, My name is Jeremy Keeley. My name is Jeremy Keeley. Então ele está falando do nome dele. Aqui, tanto faz você falar My name is, I am, dá na mesma, né? Então a gente já vai analisar como é que a gente pode mudar algumas coisas aí nas frases para vocês falarem de vocês. Mas essa primeira parte aqui acho que tá tranquila, né? Yes. E aí ele fala o que, Carol? I live in a small city in England near London called St. Albans. Nessa parte que eu me confundi, porque eu vi que tinha falado London e eu achei que era verdadeiro lá, mas não é, olha só. It's I live in a near. small city in England near London. Próximo a Londres, mas não é Londres. Called St. Albans. Ok? Então, às vezes é um detalhezinho ali que a gente não pega, mas que faz toda a diferença, né? Exactly. Legal. E aí ele começa a falar um pouquinho da família dele. Ele simplesmente fala, I have 3 teenage children. Então, children, filhos, teenage, adolescentes, né? Então, eu tenho 3 filhos adolescentes. E aí essa frase que a gente não entendeu muito bem no começo, né? I run my own business. I run. Eu achei que run fosse correr Yes, também, né? também, né? Quando a gente fala a respeito de negócios, run também pode ser um verbo gerenciar. Então ele gerencia, né? Ele cuida do próprio negócio dele. Ele é modesto, né? Ele fala, um negócio pequeno, Uhum. mas ele gerencia, ele cuida do próprio negócio. Da mesma forma que em português, às vezes a gente usa o verbo dirigir. Você Uhum. dirige um negócio. Em Exactly. inglês, eu vou falar I drive Não. my own business. Não, eu falo I run. Exactly. Mas a ideia é a mesma. De você ter um negócio e é você mesmo que conduz aquele negócio. Uhum. Você dirige aquele negócio. Ok? I run my own business. E aí ele vai falar do negócio dele. Which works for organizations across the UK and in Europe. Where I help leaders to make decisions together and improve the quality of their leadership. O que está querendo dizer mais ou menos o que aqui, Carol? Ele está querendo dizer que ele, né, trabalha para organizações que ficam por todo o Reino Unido e Europa também, onde ele ajuda os líderes dessas organizações a tomar, né, decisões juntos e a melhorar a qualidade da liderança deles. Entendi. Tá. Bom, então aqui, vejam só, ele foi breve, ele falou o nome dele, onde ele mora, falou que tem 3 filhos, falou que dirige o próprio negócio e falou um pouquinho do negócio dele. Simplesmente. Isso é uma coisa importante que eu sempre digo para os meus alunos, e que eu digo também, estou dizendo agora para vocês, que é, às vezes, você tem que ver aquilo que você tem e aquilo que você sabe. Se fosse em português, aí você falaria assim, eu falaria mais coisas e tudo mais. Mas às vezes em inglês, se você não sabe, por exemplo, falar de uma situação que aconteceu há 10 anos atrás, não precisa falar daquilo. Em inglês, às vezes a gente usa aquilo que a gente tem. Então, às vezes, menos é mais em inglês, se você não está tão à vontade ainda com o idioma, né? Isso não pode ser um empecilho para você se comunicar, né? Uhum. O importante é se comunicar de alguma forma. Mas aqui ele está usando estruturas básicas, Super básico. também não é um vocabulário E tá muito completo. complexo, e está super completo. E está super completo, né? Can you Então a gente, avançando aqui um pouquinho mais, né? A gente tem essa parte que eu tinha falado para vocês, que quando você vai se apresentar, você pode falar My name is, I am, dá na mesma, né? Isso é uma frase que eu acho que todo mundo está bem acostumado, né? My name is Sim. Alexandre, né? My name is My name is Carolina, my name is José, my name is Danilo, my name is Roberta, my name is Fernando. É simplesmente vocês colocarem aí o nome de vocês. Numa situação mais formal, de business, é muito comum você já dizer o seu nome e seu sobrenome. Então, por exemplo, eu falaria, my name is Alexandre Osarias. E você pode dizer o seu nome e o seu sobrenome, né? Legal. Aqui, quando ele vai falar da cidade onde ele mora, ele fala, I live in a small city in England.
Veja que aqui ele está usando o verbo morar, I live, e ele usa a preposição in. In. Então, sempre que a gente está falando de cidades, países, estados, a gente vai usar in. Então, se eu vou falar, eu moro em São Paulo. I live in São Paulo. Eu moro na Bahia. I live in Bahia. Se eu fosse falar de uma cidade, também vou usar? Também. I live in Guarulhos. I live in Fortaleza. I live in New York. Então, sempre a gente vai usar in para falar de estados, cidades, países, tudo isso. Legal. Continuando aqui, ele não deu essa informação, a gente não sabe disso, mas se você achar interessante, se você quiser falar do seu estado, como é que chama isso? Estado civil, a gente esquece às vezes coisas em português. Se você quiser falar do seu estado civil, você pode falar. Então, como é que você falaria isso? Carol, você é ou não é casado? I'm married. I'm married. Então, I'm married, sou casado. Se eu não for casado, como é que eu vou falar? I'm single. Yes. Então, Or aqui você I'm tem... not married. I'm not married também funcionaria, né? As duas opções aí seriam válidas. I'm married ou I'm not married, que seria a mesma coisa aqui, I'm single. Certo? Exactly. Legal. Continuando aqui, Carol. I have 3 teenage children. Bom, aqui ele está usando o verbo have, I have, que é eu tenho, né? Ele também é uma informação que pode ser omitida ou não. Você que vai avaliar se você acha que essa informação é pertinente ou não, se seria legal falar disso ou não. Mas se você tem filhos, vão perguntar também. e você quer falar disso, você pode falar I have 3 children. Mas eu não tenho 3 filhos, eu tenho só 2. Então é só mudar ali e você falar I have 2 children. Ai, mas eu sou casada e não tenho filhos. Tudo bem. I don't have children. E se eu tiver um filho só, Carol, eu vou falar I have 1 children? No. Aí você pode especificar. Se você não quiser especificar se é um filho ou uma filha, você pode usar o singular de children, que é child. I Children have é one plural. child. Yes. Child é singular. Ou I have a son. Eu tenho um filho. Ou I have a daughter. Eu tenho uma filha. Legal. Do you have any children, Carol? I have a son. I have a I son. have a Legal. My son is almost speaking English. Ah, so nice. And I have 2 cats. Very good. Continuando aqui, então, essa parte que a gente já explicou, que ele fala I run my own business. Eu dirijo meu próprio negócio. Aqui é claro que essa frase em específico, ela pode variar muito dependendo daquilo que você faz, né? Então, o que vai ser importante aqui? Você saber falar aquilo que você faz. O verbo aqui, tá? I run. I run. Mas se, por exemplo, se você é professor, como no nosso caso, como é que eu poderia falar aqui? I teach. I teach classes. Uma coisa interessante é, muitas vezes em inglês, a profissão, ela é muito parecida com o verbo que faz aquilo. Então, por exemplo, teacher, com o ER no final, é a profissão. Já o teach é o ensinar, o lecionar. O driver é motorista. O drive é dirigir. Então, você tem que ver se para aquilo que você faz, se isso funciona. Se você tira aquele ER e se vira o verbo ali daquilo que você faz, né? Designer, design. I design web pages. Né? O que eu sou? I'm a designer. Sou designer. But I design web pages. Então, você tem que ver se funciona isso. Yes! Então, você tem que ver se isso funciona para a sua profissão. Se não, também você tem que dar se você não souber falar exatamente o verbo, né, que você precisa para falar aquilo que você faz, talvez você precise dar uma olhadinha aí, pesquisar para você poder montar essa frase. Mas a base da frase é isso daí. E aí ele fala aqui, no caso dele, um pouco da empresa dele, né? Já que ele tem um próprio negócio, ele está falando um pouco da empresa dele, o que a empresa dele faz e tudo mais. Mas aí também é uma questão de você avaliar se
Eu quero falar da minha empresa, o que minha empresa faz, né? Como é que eu vou montar essa estrutura, mas, no geral, você talvez não precise mudar muitas das coisas que estão aqui. Certo, Carol? Certo. Legal. Bom, o que a gente queria fazer, então, é colocar isso em prática de uma forma diferente aí para vocês poderem ver uma situação, né? Então, aqui a gente tem, vocês vejam que a gente tirou algumas informações, mas as frases são as mesmas, para a gente poder usar esse exemplo que a gente acabou de ver, mas numa situação diferente, certo? Exactly. So, Alright. can you introduce yourself? Yes. Well, my name is Alexandre Osarias. I live in a small city in Brazil called near São Paulo, called Guarulhos. Okay. I'm single and I don't have any children. I am an English teacher. I work for a company called We Trust, where I help people to improve their communication skills. Right. Então veja que eu me baseei nesse speech que a gente acabou de ver do Jeremy e fiz o meu próprio speech, trocando algumas informações. Não fica difícil você completar com as suas informações. É muito mais fácil do que você partir do zero. Exato. Então, quando você parte do zero, muitas vezes você olha e fala assim, nossa, não sei nem por onde eu vou começar. O que eu vou dizer? Então, às vezes a pessoa vira e fala assim, vou montar em português e aí eu vou traduzir para o inglês. Exato. Mas isso, você vê que quando você vai falar em português, você tem uma gama muito maior de palavras, de estruturas. Você sabe se expressar de uma forma diferente. E em inglês, como eu disse, às vezes, você tem que usar aquilo que você tem. Então, aqui, eu estou usando também estruturas simples, tanto gramaticais, quanto vocabulário simples, para falar de mim, para falar da minha realidade. Exatamente. Inclusive, vocês podem tentar fazer isso em casa. Exatamente. É uma boa prática para vocês. Exato. E aí, quanto mais vocês praticarem isso, mais natural vai ficar na hora de vocês precisarem passar esse tipo de informação. Correto? Certo. Legal. Bom, o que mais que a gente queria passar aqui para vocês nessa aula de hoje? Tem algumas expressões que muitas vezes elas são úteis, frases já prontas e que vocês não precisam mudar absolutamente nada na frase. Você usa a frase do jeito que está ali. E essas frases, elas são verdadeiros coringas na hora da comunicação. Porque você não precisa montar, né? Pensar como é que eu vou falar isso e querer perguntar de onde ele é. Então, mas eu não sei perguntar de onde ele é. E aí, o que eu vou fazer? Eu não vou falar nada, vou ficar quieto. Então, tem frases que são prontas e que eles se encaixam em várias situações. E é isso que a gente queria ver. Então, na primeira coluna aqui, a gente tem asking questions. Para você perguntar as coisas para as pessoas, ou se as pessoas perguntarem para vocês saberem o que está sendo perguntado e também saber como é que responde. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui. Where are you from? Where are you from? Está perguntando o que aqui? De nacionalidade. De onde você é? É muito comum quando a gente se encontra com um estrangeiro, a pessoa sabe que a gente não é daquele lugar e a pessoa tem curiosidade, fala, e aí, você é de onde? Né? Às vezes até mesmo dentro do nosso próprio país, você está num outro estado, a pessoa vai falar, mas e aí, você é de onde? Me fala. Só pelo sotaque a pessoa já percebe que você não é daquele lugar. Em inglês é a mesma coisa. Ou então, se tem uma pessoa aqui de um outro país, você sabe que a pessoa não é brasileira, a pessoa está ali falando inglês, né? E você quer perguntar de onde que ela é. Where are you from? Where are you from? Próxima pergunta. What's the reason of your visit? Eu estou perguntando... Qual é o motivo da sua visita? Ah, legal. Então, e aí, o que você está fazendo aqui? Yes. Né? Por que você está aqui? Isso é uma pergunta que ela pode tanto ser... ela se encaixa tanto numa situação ali um pouquinho mais informal, de business, porque o business ele não acontece só ali dentro da sala de reunião. Mas existe todo o networking que você faz ali num café, em que as pessoas conversam, né? E que é normal. Ou mesmo até essa pergunta, ela pode, né? Você pode ouvir esse tipo de pergunta, até na imigração de um país, é muito comum ter esse tipo de pergunta. Então, você chega num outro país, você vai passar pela imigração e as pessoas vão perguntar qual que é o propósito da sua visita. Você está aqui para quê?
É uma pergunta normal. É, né? normalmente esse é o momento em que as pessoas ficam nervosas. Na hora de Sim, falar. e aí não sai nada. Exactly. E aí você vai falar, tô aqui porque eu sou um terrorista. Yeah. Tipo isso. E aí você vai ser barrado, não vai entrar naquele país. Então, pratica. Não falem isso. Não digam isso. Não falem Pratiquem antes de ir, por favor. Legal. Next question. How's business going? Good. Bom, essa pergunta que eu tô perguntando, eu entendi só o business aí. É, tipo assim, como vai esse negócio? Como é que as coisas estão indo? Legal. Como vão os negócios, né? Uhum. Bacana. Também é uma pergunta mais informal ali que você vai ter numa situação um pouquinho mais descontraída, mas também Essa é uma relacionada a pergunta que as business. pessoas têm feito muito nesse último ano. Sim, porque, né, todo mundo aí ficou um pouquinho abalado com essa situação toda que aconteceu. Next question. Would you like something to drink? Water, coffee? Legal. E aí, o que a gente está perguntando? A gente está aqui, na verdade, oferecendo algo. Yes. Então, você está oferecendo, gostaria de uma bebida? Quer beber alguma coisa? E aqui a gente tem dois exemplos, water, coffee, né? Água, café, mas daria para colocar outras coisas. Chá, tea, ou, não sei, qualquer juice, yes, qualquer coisa caberia aqui. Mas ele está perguntando se a pessoa quer beber alguma coisa. Would you like something to drink? Would you like something to drink? And the last question. How do you do? Entendi nada. How are you? How are you? Eu sei. Right? Well, how do you do? It's like a how are you, but it's more formal. Entenderam? É mais formal do que um how are you. Yes. Normalmente um how are you a gente usa quando você já conhece a pessoa. É meio coringa, né? É. Então, assim, eu já conheço a Carol, né? A Carol, a gente trabalha junto, a gente se conhece até antes de trabalhar junto, já tem um tempinho que a gente se conhece. Então, tudo bem de eu chegar para a Carol e falar, Carol, how are you? Né? Não tem o menor problema. Agora, numa situação onde eu quero ser um pouco mais formal, e lembrando que o inglês ele é uma língua formal, às vezes a gente não tem intimidade para chegar e falar assim, e aí, como é que você tá? Né? Então, o que eu vou falar para soar um pouco mais formal? How do you do? How do you do? Mas a pergunta é a mesma de um how are you? Inclusive, o how do you do, ele é muito comum de ser usado quando você é apresentado para alguém. Exactly. Por quê? Porque você não conhece aquela pessoa, você não tem a menor intimidade com aquela pessoa. Então eu chego e falo para vocês, hi guys, this is my friend Carol. E a Carol vai virar para vocês e falar, how do you do? How do you do? Por quê? Porque ela não conhece vocês. A partir do momento que ela já conhece vocês, tudo bem dela falar how are you? Mas é porque ela já conhece vocês. Legal, entendi todas as perguntas, mas eu não sei responder. Como é que a gente responde isso aí? Exatamente. Então aqui a gente vai mostrar para vocês como responder essas perguntas. A primeira pergunta que era, where are you from? Da onde você é? A resposta, I'm from Brazil. I'm from São Paulo. E aí você, né, pode ser educado, por favor, e devolver a pergunta para a pessoa. How about you? Porque às vezes a pessoa também não é daquele país onde você está. Às vezes a pessoa também é um estrangeiro. Às vezes a pessoa também está com dificuldade ali para falar o inglês e tudo mais. E vocês estão tentando conversar nesse idioma comum que é o inglês. Então é comum você dizer I'm from e perguntar a pessoa how about you? Daria para trocar esse how about you por alguma outra coisa? Yes, you can say, what about you? What about you? And you? you? Say, and you, yes. Yes, legal. And you. A outra pergunta aqui, what's the reason of your visit? Que era, por que você está aqui? Qual o motivo da sua visita? E aí, Carol? I'm here to attend a conference. Bom, aqui a gente colocou um exemplo, né? Eu estou aqui para participar de uma conferência, né? Assistir uma conferência, mas é só um exemplo. Vamos supor que eu queira falar, estou aqui a negócios. I'm here on business. On business. I'm here on business. Estou aqui só viajando. I'm a tourist. I'm a tourist here. Yes, I'm knowing the place. Legal, ok. Próxima pergunta. How's business going? It's going well, I can't complain. Também é uma pergunta, uma resposta aqui um pouquinho mais genérica, que você está falando que está tudo bem. Por quê? I can't complain. Não posso reclamar. Por quê? Porque, né, dependendo do seu nível de inglês, você pode até falar
Olha, no ano passado nós tivemos algumas quedas devido à situação financeira da nossa empresa que atravessa dificuldades. Mas não, às vezes não cabe uma resposta dessa. Então você vai falar, it's going well, tá indo bem. Tá, eu quero falar que tá indo só ok. Tudo bem, it's going ok, né? Então, dependendo, se você quiser falar que o negócio não tá nada bem, você pode falar, it's not going well. It's not going so well. It's not going Nem so pesado. well. Não tá indo tão bem. There's the pandemic. Yes. Mas aí aqui também estamos tendo uma resposta um pouco mais genérica. Como a gente falou, são frases prontas para você não precisar mudar nada e não se preocupar na hora de, né, o que eu vou falar aqui, como é que eu vou montar essa frase. Right. Next question. Would you like to drink something? Water, coffee? Coffee sounds good, please. Sounds. É tipo, teacher, sound, Sounds. soa. Soa. Um café soa bom? Soa bem, parece bom. É? Nem Right? sempre a forma como a gente fala em português é a forma como eles vão falar. O que é normal pra gente, nem dentro do Brasil, eu posso generalizar e falar que no Brasil inteiro se fala assim. Exactly. Quanto mais em um outro idioma. Então, se a gente traduzir isso aqui ao pé da letra, que ficaria algo do tipo, um café soa bom, a gente não fala assim, Não. né? Como a gente falaria, um café tá ótimo. Yes. Mas em inglês eu vou falar, a coffee is great. I don't know. Só depois que você beber, né? Você pode Aí elogiar você o fala, café, dizer, this coffee is great. Mas, falar, a coffee sounds good, um café tá ótimo, né? De me soa bem. Que é a Parece forma como bom, ele diz. tipo, parece uma boa ideia. Yes. E aqui a gente tá colocando please, né? Lembrando que o inglês ele é uma língua um pouquinho mais formal do que o português. Então eles são um pouquinho mais formais, mais educados na hora de falar, mas é uma questão cultural do próprio idioma. Exactly. How do you do? I'm good, and you? I'm good too. Alright. Se você sabe responder a pergunta how are you, você vai saber responder how do you do. E aqui a Ok? mesma coisa, eu poderia dizer I'm good, how about you? I'm good, what about you? I'm good, and you? Não tô tão bem assim. I'm okay. I'm okay, I'm And so you? so. Yes, I'm so. I'm so. Lembrando, gente, a gente não vai falar que, que eu tô tendo um problema, sabe? Não, aqui a ideia é a gente dar coisas, Só situações se for mais... uma pessoa muito próxima. E lembrando de que você. how do you do, você Yeah. nem Não, usa com você nem pessoas que conhece são a pessoa. próximas, né? É sempre assim, I'm good, thanks, And you? and you? Good. E aqui a gente tem algumas outras expressões. Bom, primeira expressão aqui, pleased to meet you. Pleased to meet you, or nice to meet you. Nice to meet you, que é a mesma coisa. Às vezes as pessoas ficam muito presas a uma frase que elas aprenderam, porque eu aprendi nice to meet you. Eu sei falar nice to meet you. Nice to meet you quando eu encontro alguém, eu conheço alguém, me apresentando alguém. Nice to meet you, nice to meet you too. Todo mundo que já fez um curso de inglês passou por isso daí. Mas às vezes nem sempre tem só aquela forma, né? Como é o caso aqui do pleased to meet you, né? Que é o quê? Satisfação, prazer em te conhecer. Né? Glad to meet you. Glad to meet you também é uma outra opção que a gente tem, né? Então é a mesma coisa que um nice to meet you. Good to see you again. Good to see you again. Bom te ver de novo. Então aqui é o quê? É uma frase que eu vou usar com alguém que eu já vi. Yes, você nunca viu a pessoa na vida, você vai falar good to see you again. Yes, não cabe muito bem. Mas é uma pessoa que eu conheço. Então, por exemplo, é uma conferência anual, e aí eu fui no ano passado, conheci algumas pessoas, voltei esse ano, e eu vi algumas pessoas que eu conheci no ano passado. Falo, pô, que legal, estou aqui de novo. Good to see you again. Ok? Okay. See you later. See you later. See you later. Não necessariamente eu vá te ver mais tarde. Mas o see you later é um até mais, né? Ou até mais tarde mesmo. Até mais tarde, né? See you later, né? Então é uma forma de você se despedir de alguém. See you later. Nice talking to you. Nice talking to you. Legal conversar com você. Lembra, gente, em inglês
é um idioma formal. As pessoas são um pouquinho mais formais, elas são educadas. É o que às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas vocês são tão frios. Não é que eles são frios, é que culturalmente é diferente, né? Então eles dizem esse tipo de coisa, principalmente no mundo de business. Dizem E esse eles tipo são de mais coisa. reservados mesmo. Um pouquinho, né? Então, em português talvez você não dissesse isso, mas em inglês é comum. Nice talking to you. Foi um prazer conversar com você. É bom conversar com você. Nice talking to you. E aí, You have a Carol? good day, sir, or have a good day, ma'am. Que é Have a good day, have a nice day. Tenha um bom dia. legal. Então, isso daí eu posso também dizer quando eu vou me despedir de alguém e ainda tá meio Right. cedo. Eu poderia trocar esse day por um weekend. Have a good weekend. Have a good stay. Tenha uma boa estadia aqui Right. enquanto você está aqui. E esse sir e o ma'am são formas mais genéricas de você se referir a alguém com educação, de uma forma mais respeitosa. Então, às vezes, eu não sei o nome da pessoa para falar Mr. alguma coisa, Mrs. alguma coisa. Então, eu posso dizer Sir para senhor e Ma'am para senhora. Às Ma'am vezes você nem sabe se a senhora é uma senhora casada ou ou se ela é não. Às vezes, eu não sei nem o solteira, nome isso faz dela, diferença em né? inglês. E o ma'am, aqui ele é uma abreviação de madame. Então a gente tira o D, coloca um apóstrofo e vira ma'am. Have a good day, ma'am. Tenha um bom dia, senhora. Ok? E aí também aqui a gente vai ter algumas respostas para essas expressões. Então uma pessoa fala, pleased to meet you. Nice to meet you too. Pleased to meet you too. Or É só, like, nice to meet you too. nice to meet you, nice to meet you too. Uma pessoa fala, good to see you again. My pleasure. Foi um prazer. Prazer é meu. Prazer My é meu. pleasure. Uma pessoa fala, see you later. See you. See you. Yes, posso também repetir? See you later. Ok, dá pra ser também. Se See you for later. super informal, see ya. See ya. Isso é um Bem pouquinho mais forte. informal. Nice talking to you. My pleasure again. My pleasure. Prazer foi meu. Foi um prazer. My pleasure. Veja que esse S aqui, ele tem um som ali, puxa para um G, né? Right. Pleasure. My pleasure. E o último que a gente tem, have a good day, sir. Right. Ou have a good day, ma'am. Same to you. Same to you. Para você também. Or you too. You too. Ok? Ok. Nice. Gente, essa foi a aula de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Como a gente disse, se vocês Tenha sido útil para gostaram, vocês. compartilhem com as pessoas que vocês acham que essa aula pode ser interessante, que essa aula pode vir a agregar. Compartilha, dá um like aqui, se inscreve no nosso canal. Esse vídeo, ele não vai ficar no ar por muito tempo. Então, Certo. passe para o maior número de pessoas que vocês puderem, que vocês achem que isso vai ajudar, que isso vai agregar de alguma forma, porque ele não vai ficar no ar por muito tempo. Então, corre lá, gente, não perde tempo. E não percam a aula de amanhã. Não, porque a aula de amanhã tá excelente. Muito legal. Se vocês gostaram do de hoje, o de amanhã aí vai ter É, várias outras coisas legais aí. e o intuito é a gente ir construindo algo para chegar no último dia, que é o dia mais importante de todos, e vocês legal. conseguirem entender como é que vai funcionar a última aula, e que vocês consigam construir algo para que nessa última aula vocês consigam se virar e conseguir alcançar o objetivo E de não se vocês. esqueçam de ir praticando, porque se vocês forem praticando o que vocês viram hoje e praticar o que vocês vão ver amanhã e depois, no último dia, vai ficar muito mais fácil. Exatamente. Ok, guys? Até amanhã. Tchau, tchau. See you later. See ya!